E boa tarde, galera. Mais uma aulinha para nós aí. Algumas dúvidas ficaram. Vou tentar tirar as dúvidas. Qualquer coisa, vocês entrem em contato ali na sala virtual. A gente possa trocar algumas informações. Mas não fiquem preocupados, que no final desse vídeo eu explico a atividade que vai ser feita ali com aquele último vídeo ali que eu disponibilizei para vocês lá na sala virtual. Então pode ficar bem tranquilo, bem calmos, que tudo vai dar certo, no final tudo dá certo, beleza? Começando a aula de hoje então, nós já estudamos a Europa, como ela se transformou através do tempo, que ela se tornou imperialista, né? Lembrando que é imperialismo, é aquela coisa, né, de uma nação se sobrepor sobre a outra, culturalmente, economicamente, impondo algumas condições, né? E territorialmente também isso aconteceu muito. E a Europa, como nós já sabemos, berço da Revolução Industrial, meados do século XVIII, e aí nós tivemos todo aquele processo lá, né, de desenvolvimento, principalmente no setor de máquinas e equipamentos, e a busca nas colônias, né, nessas colônias que nós vimos na aula passada, que precisavam de recursos e expandir o mercado consumidor. Esse mercado consumidor somos nós, né? Então, nada foi por acaso e tudo foi acontecendo como a Europa queria, aquela Europa imperialista mesmo. Então, né, nessa questão inicial aqui, lá na atividade 2 da sala de aula, nós vamos ter que, algumas coisas nós vamos ter que ver, né? Reconhecer a importância econômica e cultural da Europa. Claro, essa aula, tá, pessoal? É um apanhado geral do que nós vamos ver nas próximas aulas. Não é tudo agora, nem temos condições de fazer tudo isso aí em uma aula só. Nós temos que desenvolver as aulas, mas é bom que vocês já tenham identificado algumas coisas, né? Como as principais atividades econômicas da Europa, regionalizar a Europa de acordo com suas principais economias, porque ela é bem distinta, né? Cada parte da Europa, cada região da Europa tem um desenvolvimento diferente, tem algo diferente. Então é o que nós vamos tentar trabalhar durante essa aula agora, esse apanhado geral, tá? Então vamos, né, como eu sempre falo, igual o Jack Stripador, por partes. Então vamos lá, vamos por partes lá, moçada. Na atividade 3 lá da aula, tem uma pergunta-desafio. O que faz da Europa um dos principais centros econômicos do planeta? Essa pergunta eu gostaria que vocês respondessem depois lá na sala de aula Google, lá na sala virtual. Mas no final dessa aula, então fica aí uma atividadezinha para vocês terem que me mandar. E não esqueçam, tudo vai valer pontos, vai ser somado, tá? Então cabe a nós, né? Eu do lado da telinha, vocês do outro lado da tela aí, fazer a coisa acontecer, certo? Para não ficar parado. Então, essa é a pergunta desafio. Vou reler a pergunta desafio. O que faz da Europa um dos principais centros econômicos do planeta? Então, para ir pensando já, né? Na atividade 4, por que isso é importante, né? Então, a Europa é uma das áreas centrais do sistema capitalista. Então, o capitalismo, ele teve a sua origem, né, com o fim do feudalismo. Então, só relembrando, né, o feudalismo mais importante, né, era a questão da terra, do espaço, né, geográfico em si, sendo trabalhado. Então, no capitalismo, relembrando, né, o capitalismo, o mais importante é o dinheiro, é o capital, é ter conter essa condição para poder alimentar o mercado do modo capitalista. Então aqui nós não estamos abordando nada sobre o socialismo, como nós já vimos, né, o socialismo, toda a implantação, toda a questão do socialismo. Então aqui a abordagem é o capitalismo europeu.
Então, sendo assim, torna-se indispensável conhecer mais sobre ela. Portanto, é de fundamental importância conhecer como funcionam os aspectos relacionados à economia europeia. Então, é aquela coisa, né? O velho mundo se reestruturando. Só lembrando, né? O velho mundo, por causa das civilizações, né? Que ficaram ali na Europa, com toda aquela questão da migração, né? A saída do homem lá da África, né? E depois, claro, o capitalismo veio muito depois disso, depois de passar todos aqueles processos que nós já vimos, né? Certo? Então, na atividade 4, tem um momento de reflexão, que diz uma coisa assim: você sabe como a economia de um país se organiza? Vocês devem estar lembrados que o ano passado nós fizemos um Estado Nacional, nós formamos um Estado Nacional. E lá tinha um ponto que era a economia. Muitos de vocês fizeram estados nacionais com base em economias agrárias, em economias industriais, turísticas, né, e tudo mais. Então vocês devem estar lembrados disso. E outra coisa, você sabe quais os setores da economia, falando quando citamos uma indústria ou uma fazenda? Então lembrem lá, né, do setor primário, secundário, terciário, que nós trabalhamos também. Então é isso, ali na atividade 4 ele faz esse questionamento. Na atividade 6 está o mapa da Europa. Vocês vão ver ali que a Europa possui 50 países. Vocês vão encontrar também alguns títulos falando em 47 países, tá? Mas essa informação que é da ONU fala em 50 países, tá? Então tem algumas coisas ali que falam que são autônomos, que não são autônomos, mas trabalharemos com esse valor de 50 países aí. Na atividade 7 fala sobre o eurocentrismo. Bem, pessoal, lá vocês vão olhar o mapa, na sua esquerda, esse mapa, ele está Mercator. O que é o Mercator? O que é o mapa de Mercator? Ele é conhecido como eurocentrismo porque as grandes navegações, então eles precisavam desse mapa, e realmente o que acontece? A Europa aparece na parte superior do mapa. Não existe parte de cima e parte de baixo de mapa, tá? Mas é ao norte. Mas, então, no centro, então nós temos o meridiano de Greenwich e acima da linha do Equador, esse acima, ao norte da linha do Equador, para ficar bem frisado, para que a gente não continue alimentando essa coisa, né? Que é para cima, é para baixo. O universo não tem pé e não tem cabeça, tá, pessoal? Então é norte e sul, que foi estipulado leste e oeste pela geografia, certo? Então, por que esse mapa assim? Por causa da dominação, né? Então, nós estamos, né, automaticamente em cima e no centro, então nós mandamos, tá? Os demais são apenas a periferia do mundo. Na atividade 8, ele fala sobre recursos naturais e infraestrutura da Europa. Então fala ali, então essa parte física, natural, tá, pessoal? Nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. Mas de vez em quando eu vou estar falando para vocês aqui sobre a questão, né, do desenvolvimento industrial. A base foi carvão, né? Inicialmente carvão. Na segunda já foi o petróleo. Então, e energia hidrelétrica. Então, esses recursos minerais da Europa fizeram com que a coisa acontecesse, né? Geograficamente falando, né? Posicionando ali. Então, olha só, o carvão foi essencial para esse desenvolvimento. E também as suas colônias, né? Voltando lá à questão imperialista, buscar matéria-prima onde? Na periferia, nos países periféricos, né? Então, Europa Centro, periferia, é a nossa velha divisão internacional do trabalho, a DIT. Lembram da DIT? Essa mesma, da DIT, Divisão Internacional do Trabalho.
Na atividade 9, agropecuária da Europa. Diz assim, vamos conhecer o espaço agropecuário da Europa, com o uso das tecnologias, propriedades rurais da Europa, entre elas estão as mais produtivas do mundo. Então, olha só, produção agroindustrial, agropecuária, muito produtiva, tá, pessoal? Então, eles tiveram que desenvolver isso e realmente a tecnologia vem de encontro a isso. Então, claro, a Europa, a maioria da população estão nos grandes centros urbanos, estão nas áreas urbanas, e a área rural, claro, tem uma menor quantidade de pessoas. Devido ao quê? Devido à expansão tecnológica, né? Então, outra coisa também que fala ali são das regiões agropecuárias ligadas a fatores climáticos. Tá? Então, as pesquisas que eles fazem para desenvolver essas técnicas estão direcionadas aos fatores climáticos. Na atividade 10, nós vamos falar um pouco sobre as concentrações industriais da Europa. E diz assim: você sabia que os países mais industrializados da Europa estão localizados na porção ocidental do continente? Vamos ver o porquê. Tá? Então, próximas aulas, nosso próximo desenvolvimento. Então, é isso. Nós vamos ver por que a porção ocidental do continente é a mais industrializada. Então, alguns fatores que foram sendo desenvolvidos ali. Na atividade 11, ele fala a união pode ser realmente fazer a força. Bem, que união é essa? É a União Europeia, que é o bloco que também nós vamos estudar mais a fundo. Porque a união faz a força. Uniram-se. Isso logo depois da Segunda Guerra Mundial, e nós vamos ver que foi um processo, começando com poucos países e atualmente são muitos. E vamos terminar falando disso, tá, pessoal? Presta bem atenção. Olha só, um tal de Brexit. O Brexit. Então, eu vejo falar isso na TV, mas eu não sei o que é. O que é de bom, o que é de ruim, que nada mais é do que a saída do Reino Unido desse bloco, que iniciou lá depois, pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, para fortalecer as economias europeias. Tá? Então, olha só, nós vamos estudar isso também. Então, vamos ver as consequências disso. E olha só, e por acaso ou não, nós estamos com uma pandemia aí. O Reino Unido, será que teve vantagem em ter saído? Não teve? Mesmo uma pandemia, será que isso foi vantagem ou não? Nós discutiremos também. É recente, então vamos discutir. Eu acho que esse é um ponto crucial para discussões até futuras e para análises futuras também. Ok? Então nós vamos ver esse bloco, né? O bloco, a União Europeia, como um bloco econômico. Na atividade 12, nós vamos ver o turismo, que é um ponto-chave para a Europa, né? Ali fala sobre os atrativos de rica história, beleza das paisagens naturais, verão e inverno, né? Isso é forte na economia. Então nós vamos ver esse continente. Então nós vamos ver o que realmente se desenvolve lá de turismo e o que nós podemos tirar isso para o nosso país. Porque o importante também, tá, pessoal, é nós vermos o que nós podemos aprender com eles, né, em tudo. Eles têm fatores históricos, né, que acumulam ali milhares e milhares e milhares de informações que poderão ser utilizados por nós aqui no Brasil. Bem, na atividade 13, você está sendo desafiado, certo? Tem algumas marcas ali, tá? Como Carrefour, Nestlé, Santander, TIM, HSBC, entre outros, tá? E você vai ter que fazer uma pesquisa. E também assim, nessa pesquisa, tá, pessoal, eu gostaria que vocês, além de ver de onde são essas marcas, né, que são mundiais,
sendo mundiais, estão aqui presentes no Brasil também, também tá, olhasse ali, ó, as 5 transnacionais europeias que atuam no Brasil, e eu gostaria de algo a mais ali, se vocês puderem fazer. Um faturamento. Ver mais ou menos umas 2 ou 3 empresas dessas, quanto eles faturam no Brasil, tá? Qual é o faturamento delas no Brasil? E, no geral, se vocês encontrarem, vão encontrar, tá? Tem várias revistas especializadas, tem vários sites especializados, né? E não esqueçam de colocar o ano do faturamento, porque vocês podem achar de 2013, 2015, 2018, 2019, né? Coloquem a data, tá? E a fonte. Isso é muito importante para nós, tá, pessoal? A fonte, da onde foi tirado essa informação. Beleza? No 14, na atividade 14, tá, pessoal? Construindo um resumo. Eu vou deixar lá para vocês uma atividade em que vocês terão que utilizar os 10 temas ali. Eu vou deixar os temas lá na atividade e vocês vão montar um pequeno texto, tá? Pequeno texto. Não esqueça, também está valendo nota. Vamos ver se nós conseguimos fazer algo bem legal aí, tá, pessoal? Sei que vocês têm competência para isso, vocês vão dar conta. Então, essa parte inicial, porque daí, a partir deste tema, eu posso ver até onde vocês estão conhecendo a Europa, ou que vocês já sabem da Europa, para próximas aulas eu poder fazer uma aula já estruturada em cima do que vocês conhecem, certo? E, finalmente, ali tem o vídeo, uma nova narrativa para a Europa, é um documentário, vocês terão que responder ao exercício, que também vou deixar lá para vocês, tá? Então assistam o vídeo, ele tem 20 e poucos minutos ali, 20 e tantos minutos, e eu gostaria que vocês respondessem, tá? Assim nós fecharemos pelo menos umas 3 aulas a 4 aulas, beleza? Então é isso aí, saudações, até a próxima e cuidem-se. Continuamos com o nosso isolamento, tá? Nosso isolamento social, importantíssimo, tá, pessoal? Importantíssimo. Somente saiam se houver extrema necessidade, ok? Beijos e até mais!